Hey Talkers! This is Teacher Lucas here. And this is Teacher Nelissa. E hoje a gente vai falar de uma das cidades mais famosas do Canadá, Vancouver. A gente vai falar então, pessoal, para vocês 11 lugares que vocês não podem deixar de visitar se vocês forem para essa cidade. Isso com base nos nossos intercâmbios que foram lá. Então, o primeiro destino, pessoal, que a gente vai falar sobre é a Capilano Suspension Bridge. A Capilano Suspension Bridge, pessoal, é um dos lugares mais visitados no Canadá, especialmente em Vancouver, e eles recebem mais de 800 mil visitantes por ano. É bem interessante saber também que a primeira Capilano Suspension Bridge foi construída em 1889 e ela foi construída apenas com cordas e madeira, tá? Depois disso, pessoal, então em 1903 e em 1956, eles reconstruíram a ponte. Em 1956, eles demoraram apenas 5 dias e a estrutura que eles formaram nessa data, então, continua até hoje. Uma das coisas mais legais para se ver na Capilano Suspension Bridge são as Christmas Lights, que é um evento que eles fazem praticamente todos os anos e que vai do final de novembro até o final de janeiro. Então, para quem quer curtir essa atmosfera natalina de uma forma diferente lá em Vancouver, vale super a pena visitar. Uma outra curiosidade sobre a Capilano Suspension Bridge é que ela é tão alta, o canyon pelo qual ela passa sobre, é tão alto que dizem que seria possível colocar ali dentro daquele canyon a Estátua da Liberdade e a ponte bateria no ombro dela. Então é bem interessante. Isso aí, pessoal. O segundo ponto, então, que a gente tem para recomendar para vocês é a Grouse Mountain. Grouse Mountain, como já diz, é uma montanha, pessoal, que vocês podem visitar. E nesse local, então, o pessoal pratica esqui e snowboard. É interessante saber também que vocês podem alugar equipamentos lá para praticar esses esportes e também fazer algumas aulinhas caso vocês não tenham experiência com eles. Mas prepare o bolso, porque essa experiência pode ser um pouco cara, já que locar os equipamentos e mais aula com o instrutor pode sair um pouquinho mais salgado do que a gente espera. Além da Grouse Mountain, também tem a Cypress Mountain, que é uma montanha vizinha onde você pode ir lá e também praticar os mesmos esportes. Ela tem um pouco menos de estrutura, mas também vale a pena a visita. Uma outra curiosidade sobre Vancouver, ainda falando sobre montanhas, é que você nunca está perdido na cidade, uma vez que toda vez que você olhar para o norte, você vai enxergar as montanhas, e elas são bastante altas. Então, indiferente de você estar no centro, onde tem bastante prédios, ou em uma área um pouco mais residencial, ainda assim você vai conseguir enxergar as montanhas. Então, você sempre vai saber para que lado fica o norte. Nosso terceiro ponto turístico, pessoal, então, recomendado para vocês é a English Bay. A English Bay, pessoal, é uma praia lá em Vancouver, em que vocês podem ir para assistir principalmente o pôr do sol, que é muito lindo, tanto no verão quanto no inverno. No verão é legal porque fica dia, tem luz ainda até às 10 da noite, então o pessoal vai bastante lá para passar o final da tarde, né? E durante o inverno, mesmo sendo frio, é um lugar muito bonito. Mais uma curiosidade sobre a English Bay é que, principalmente durante o inverno, a galera gosta de cometer a loucura de se vestir com roupas fantasias, enfim, roupas diferenciadas e entrar no mar gelado. Então eles fazem isso como uma forma de dar as boas-vindas ao ano novo. Então eles costumam fazer isso todo início de janeiro, né? Dia 1 de janeiro, isso. O nome é Polar Bear Swim, que eles chamam. Uhum. É bem interessante, pessoal. Eu tava lá quando isso aconteceu, não fui assistir porque eu não sabia, mas assim, eu vi vários vídeos e é um evento bem diferente, eu diria. O nosso quarto ponto turístico, pessoal, seria o Van Dusen Botanical Garden, que seria então um jardim botânico que tem lá em Vancouver, muito lindo, principalmente durante a primavera, mas no inverno também tem algo bem especial, né, Lucas? Sim, eles também fazem um festival de Christmas Lights, e esse festival é realmente muito bonito. Eles enchem as árvores de luzes, de lâmpadas, e a iluminação é realmente muito, muito bonita, então vale a pena conferir.
O quinto ponto turístico, pessoal, que a gente quer recomendar, então é um lugar, na verdade, que não fica exatamente em Vancouver. Ele fica numa cidade chamada Richmond, que é ali bem pertinho de Vancouver, e o nome dessa localidade é Steveston. O legal dessa localidade é que eles gravaram a série Once Upon a Time, então tem várias casinhas assim que a gente pode visitar e entrar e ver onde foram gravados então os episódios da série. E isso é uma coisa bastante recorrente em Vancouver. Não somente a série Once Upon a Time foi gravada lá, mas também outras séries famosas como Supernatural, iZombie, Flash, Arrow, todas essas séries também foram gravadas em Vancouver, principalmente por ser um cenário bastante parecido com os Estados Unidos, mas a locação na cidade também é mais barata. Então os estúdios de cinema, os estúdios de produtoras, eles costumam buscar essa localidade para fazer essas gravações. Inclusive, existem empresas que fazem tours por esses sets de filmagem. Então se você gosta muito dessas séries, é super fã desses episódios, enfim, dessas histórias, você pode buscar uma dessas empresas e conhecer como é que são os locais onde foram gravados esses episódios. É bastante interessante. Então, pessoal, nosso sexto ponto turístico recomendado a vocês é a Granville Island. Então, uma ilha que existe lá em Vancouver, que vocês podem visitar o Public Market, que seria um mercado público, onde vocês podem comprar frutas, vegetais frescos. É um lugar bem interessante e também é bonito porque de lá vocês podem ver a Granville Street Bridge. Então dá pra bater várias fotos, é um lugar bem turístico e bem bacana. Chegando na Granville Island, também é interessante visitar uma vila feita somente de casas de container. Então são várias casas de diversas cores, de diversos tamanhos e diversas formas, todas feitas de containers. Então é bastante comum as pessoas, quando vão visitar a Granville Island, também passarem por lá para dar uma conferida nessa arquitetura um pouquinho diferente. Sétimo ponto turístico, então, pessoal, seria o Stanley Park. É um lugar que vocês não podem deixar de visitar. É bem interessante porque a gente pode alugar uma bicicleta e passear pelo parque de bicicleta enquanto a gente vê as coisas interessantes que tem no parque, como, por exemplo, os Totem Poles. Totem Poles, pessoal, são estruturas que foram construídas por nativos canadenses. Então, ele é bem famoso, assim, normalmente as pessoas gostam de bater fotos com eles, é bem interessante. Também no parque a gente tem o aquário de Vancouver, Vancouver Aquarium, que vocês podem ver várias espécies de animais aquáticos e é bem interessante porque eles têm todo um cuidado com os animais, então a gente sabe que eles são bem tratados. Ainda falando então do Stanley Park, é quase que uma parada obrigatória se você vai visitar Vancouver, porque é um dos maiores parques do mundo. Então, se você vai para Vancouver, é quase obrigatório você visitar ele. Ainda falando de parques, existe o Queen Elizabeth Park, que também é bastante famoso e muito bonito. Lá, durante o inverno e o verão, eles têm várias plantas de diversos tamanhos, de diversas cores e também flores, enfim. Obviamente é mais bonito de se visitar no verão e na primavera, mas também vale a pena dar uma conferida no inverno. Junto com o Queen Elizabeth Garden, ainda existe o Blodo Conservatory, que nada mais é do que uma grande estufa, onde eles mantêm vários animais de diferentes espécies e plantas de diferentes localidades para que se possa visitar. Então, a gente sabe que Vancouver fica numa região bastante fria no inverno, né? E é uma temperatura que não costuma ser muito alta. Então, eles utilizam essa atmosfera controlada, tanto umidade quanto temperatura, para poder reproduzir animais e espécies que não se vê na fauna e na flora local. Então, é bastante interessante se você tem um interesse de conhecer outras espécies de animais e de plantas, mesmo sem sair de dentro de Vancouver. O oitavo local, pessoal, que a gente tem para recomendar para vocês é um lugar chamado Gastown, fica bem no centro de Vancouver e é bem legal porque lá vocês podem comprar vários souvenirs, então se querem trazer lembrancinha para a família, para os amigos, né, é um lugar bem bacana para comprar esse tipo de coisa. E também é nesse lugar que vocês vão encontrar o Maple Syrup, que vocês vão poder comprar então aquele xarope que a gente utiliza nas panquecas para comer elas. Várias pessoas acham que é mel, mas na verdade não é. E também é interessante saber que esse syrup, esse xarope, então, ele é feito da árvore de bordo, é isso, né, Lucas? Isso. Que é o símbolo da bandeira do Canadá, certo, pessoal?
Outra coisa importante de lembrar, pessoal, deixem para comprar as lembrancinhas de vocês nesses locais. Nunca comprem lembrancinhas e souvenirs em aeroporto, porque é sempre 300 vezes mais caro. Então existem esses locais na cidade, vão lá, comprem lá que vai ser muito mais barato e você vai achar muito mais opções também. Na Guest Town também a gente pode encontrar o Steam Clock, que é um relógio a vapor, movido a vapor, que é bastante famoso na região. Então todo mundo que passa por essa parte da cidade consegue identificar ele, porque consegue enxergar o vapor saindo de dentro da máquina e também o calor que ele emite. Então durante o inverno é bastante comum você ver pessoas tirando foto como se estivessem aquecendo as mãos nesse local, justamente por ele emitir uma certa quantidade de calor. É bem bonito, é bem interessante, é algo diferente que a gente não vê todos os dias, né? O nono local, então, pessoal, seria o Canada Place. O Canada Place é um local bastante conhecido porque ele fica na parte chamada Waterfront. E é a parte onde começa o mar e fica de frente para North Vancouver. Então todas as pessoas que vão lá conseguem enxergar o norte, né, a parte norte da ilha, e conseguem enxergar então a parte mais rica da cidade, digamos assim, né? Também é normal que as pessoas vejam os fogos de artifício durante a virada do ano, porque é um local onde eles costumam fazer essa celebração. E é bastante famoso também por ter sido cenário do filme Missão Impossível. Né? E mais uma curiosidade sobre o Canada Place é que olhando de uma certa distância você consegue identificar que ele tem o formato de um navio. Então ele é bastante interessante por causa disso. É muito bonito, pessoal. Pôr do sol visto de lá também é muito bonito. A nossa 10ª opção então é o Science World, que é um museu de ciência e tecnologia no qual você pode encontrar vários objetos e vários experimentos que você pode interagir com. Então você pode participar de várias atividades, de várias coisas que eles estão fazendo lá e perceber na prática como funcionam alguns dos preceitos da ciência, como física, química e coisas do gênero. Além disso, em cima do Science World existe um cinema muito interessante, que é um cinema com uma tela de 360 graus. Esse cinema, obviamente, ele não mostra filmes comuns, né? Mas você pode assistir filmes bem interessantes, como, por exemplo, a história da estrada de ferro que liga um lado do Canadá ao outro. E é bastante interessante porque a tela rodeia os espectadores. Então, existem pessoas que comentam que ficam um pouco enjoadas, porque elas precisam se movimentar ao redor, né, para conseguir acompanhar os vídeos. Mas mesmo assim é uma experiência bastante interessante, afinal de contas, não é em todo lugar que a gente encontra um cinema com uma tela de 360 graus, então é bastante interessante. Acho que é interessante falar também que todos esses lugares que a gente fala, pessoal, vocês conseguem visitar usando o transporte público lá em Vancouver, porque o transporte público lá é muito bom, é realmente excelente, então vocês compram o cardzinho para poder utilizar e utilizam em ônibus, em trem, eles chamam de Skytrain, né, o trem que tem lá, e é, assim, tudo de muito fácil acesso, na minha opinião. É uma misconception de que Vancouver é uma cidade muito grande, na verdade ela é uma cidade compacta, né? Ela tem tudo o que tu precisa em qualquer um dos lugares da cidade, mas ao mesmo tempo ela não é uma cidade muito grande e o transporte público é bastante eficiente, então você consegue se locomover de um lugar para o outro, de um desses lugares que a gente está falando para o outro, muito fácil e muito rapidamente. E de forma até barata, se a gente for pensar, por causa da integração. Costuma ser integrado um transporte com o outro, então é bastante legal. Nossa última recomendação, pessoal, e essa eu digo, vocês não podem deixar de ir. De forma alguma. Não é um lugar turístico, mas na verdade é uma rede de restaurantes que tem, de lanchonetes, na verdade. O que de certa forma é bom, porque tem uma em cada esquina. Exato, que tem lá no Canadá e somente no Canadá, pessoal. Então vocês não vão encontrar essa rede de lanchonetes em outro local. O nome dela, pessoal, é Tim Hortons. E aí, nesse local vocês vão encontrar cafés, donuts, muffins, wraps, vocês vão encontrar hambúrgueres, então tem de tudo, até sopa tem. É mas é tudo muito saboroso e, na minha opinião, o café de lá é melhor que o Starbucks. É verdade, os Starbucks lovers vão odiar a gente, mas é verdade. Inclusive a gente recomenda o French Vanilla, que na minha opinião, eu acho que na tua também é um dos melhores cafés que eles têm. Exatamente, pessoal, é o melhor café que vocês vão provar na vida. Então se vocês visitarem Vancouver, não esqueçam de visitar o Tim Hortons. É isso aí, pessoal, então a gente chega ao fim do nosso vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo quais desses lugares você gostaria de conhecer. E se você já conheceu algum desses lugares, também comenta aqui embaixo, deixa a gente saber qual desses lugares é o seu favorito. Deixa também o seu like, ativa o sininho, pessoal, se inscreve no canal e até a próxima. Até a próxima. Bye, bye.